Acho que o contexto todo que a gente estudou até aqui vai favorecer a tua compreensão. Você lembra capítulo 7 de João? Quando Jesus, os irmãos de Jesus falam com Jesus para ele, fala para ele ir para a festa e se exibir na festa, se apresentar na festa, fazer os milagres. Vocês se lembram disso? Mas o capítulo 7, voltando para ele, vai falar então que os irmãos de Jesus, né, se aproximaram dele, queriam estar com ele na festa do tabernáculo, se aproximaram, dirigiram-se a ele e falou: deixa esse lugar e vai para a Judéia. Ou seja, sai da Galileia e volta lá para a Judéia, onde a festa está rolando, né? Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Os irmãos falam para ele: já que você faz tanta coisa, revele-se ao mundo. Mas a resposta de Jesus não foi muito interessante para eles, não. Ele falou assim: meu tempo ainda não chegou. Vê que Jesus tem muita clareza do tempo dele. O versículo 6. Mas para vocês, qualquer tempo é oportuno. O cara que vive na carne, qualquer tempo é tempo. Mas a vida no espírito tem um tempo. Quando a gente discipula, isso também é muito chave. A gente fala: irmãos, aprenda que Deus tem tempo e modo. Deus tem o tempo dele e a forma dele de fazer as coisas. Não precipite as coisas. Porque quando você se precipita, você se machuca. Isso é discipulado, isso é relacionamento com Deus. Você não precisa precipitar nada. Deus ama você e Deus quer o melhor para você. Você tem valor para Ele. Então não se complica. Deixa Deus guiar teus passos. Deixa Jesus ser o teu Senhor. Daí vem a palavra Senhor, aquele que te guia, que te dirige, né? Por quê? Porque Deus tem tempo para tudo e Deus tem modo. E esse tempo é maravilhoso para a gente ir aprendendo do Senhor as coisas que Ele quer nos ensinar. Quantos podem dizer amém? E Ele falou: o mundo não pode odiar vocês. Também a gente já leu sobre isso. Mas a mim Ele odeia. Por quê? Porque eu dou testemunho a respeito dEle, dizendo que suas obras são mais. Então, vão vocês para a festa. Eu não vou. Mas quando fala Jesus não vou, Jesus não está falando eu não vou nunca. Eu não vou agora, porque Ele vai. Porque o meu tempo ainda não cumpriu. Então, Jesus continuou na Galileia. E depois que os irmãos de Jesus foram, aí aconteceu algo muito interessante. Jesus foi também. Mas Ele não foi publicamente, Ele foi mais em segredo. E os judeus procuravam Ele na festa, perguntando onde estará Ele. Eles queriam pegar Jesus naquela festa. Você vê que a intenção já era ruim mesmo, maligna. Mas, por que eu estou lendo o dia dessa festa? Porque lá no último dia da festa, versículo 37, o grande dia da festa, do último dia, Jesus se levantou em alta voz, falou alto na festa, aí ele se levantou. Aí ele apareceu literalmente e falou alto. E disse assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu acho que Jesus andou naquela festa e viu a sede das pessoas que eles tentavam matar na religião. Naquela região que ele já tinha condenado. Que ele disse: isso aí é muito preceito humano, isso aí não tem nada do meu pai aí nesse negócio. Uma coisa ou outra era do pai. Mas ele ficou triste, bateu no coração dele assim uma agonia. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu te pergunto, que escrituras são essas, se não havia Novo Testamento ainda escrito? Vocês lembram que nós lemos ontem? Que Jesus, no caminho de Emaús, pegou Moisés, os profetas, e começou a explicar tudo para os discípulos do que tem escrito sobre ele na lei e nos profetas. Porque quem lê a Bíblia, já com a lente correta, a lente de Cristo, ele vê Jesus de Gênesis a Apocalipse. Ele vê Jesus em tudo que é lugar. Ele vê Jesus presente na Escritura. É impressionante como Jesus fica claro. Uma judia muito querida mesmo, chamada Keila Apfeld, também Fonseca também conhece, porque ela mora, inclusive, em São Paulo.
Essa menina, que também segura a corda aqui do sertão, ela é uma jovem senhora, ela segura a corda aqui do sertão. Ela se converteu trabalhando numa empresa. Essa querida também viu um testemunho assim, de uma senhora falando em línguas estranhas. E ela achou que a mulher falava hebraico. Depois ela ficou muito surpresa constatando que aquela pessoa não sabia falar hebraico. Mas ao ser cheia do Espírito Santo, a mulher falava uma língua estranha e ela falou, meu Deus, como essa mulher sabe hebraico? E ela depois constatou, que a experiência tremenda essa, né? Constatou que a mulher não sabia hebraico, ela estava cheia do Espírito Santo. Eu lembro dela dizer assim, logo que ela se converteu, um dia a gente conversando, ela falou, Franco, como foi possível eu ler tantas vezes as Escrituras? Como foi possível eu ler Isaías e não ver Jesus em Isaías? E ela ficou maravilhada de como Isaías fala de Jesus. Isaías fala do nascimento de uma virgem. Isaías fala da vida de Jesus. Isaías fala da morte de Jesus. Isaías fala da ressurreição de Jesus. Isaías fala até da volta de Jesus. Como que eu não consegui ler e ver? Esse livro é espiritual. Eu também tinha uma Bíblia empoeirada na minha casa lá. Não sou judeu, mas eu sou de origem católica. Fiz primeira comunhão, fiz catecismo. Só não fui marianinho fita larga, como dizia na minha época. Mas eu estudava, lia, mas eu era cego para ver. Até meus 24 anos, quando Jesus de fato entrou, de verdade abriu os meus olhos. E aí, quando Jesus abriu os meus olhos para ver, eu vi. Agora, claro, você está maravilhada porque você já conhecia a lei, os profetas. Eu não conhecia, eu conhecia pouco. Mas você já conhecia a lei e já conhecia os profetas. Então ela ficou assim, maravilhada de ver como que Jesus está presente no livro de Isaías, como Jesus estava ali no meio de Isaías. Ela ficou maravilhada. Então, essas escrituras aqui que Jesus está citando, é a escritura do Antigo Testamento. Ele está dizendo, quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de quê? Água viva. Quem é que falou isso? Isaías disse assim, o Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam. Isaías falou isso, cara. E Ezequiel? Ezequiel falou, depois disto o homem me fez voltar à estrada do templo e eis que água saía debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. E ele via água borbulhando ao lado direito. E ele foi medir a água que passava pela água, dava nos tornozelos, dava nos joelhos. Lembra disso? Muito lindo isso aí, né, cara? Mas em Zacarias 4, naquele dia, águas vivas correrão de Jerusalém. Metade dela para o mar oriental, outra metade para o ocidental. E isso acontecerá tanto no verão quanto no inverno. Jesus está se referindo às profecias. Ele está dizendo, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas preste atenção no versículo 39. Isso, Jesus estava falando, o que ele disse, ele falou a respeito de quem? Do Espírito Santo. Bonitinho, do Espírito Santo, isso mesmo. Que os que nele crescem haviam de receber. Haviam de receber, não tinham recebido. Pois o Espírito, até aquele momento, não tinha sido dado.
Aí você pergunta, por que, Franco, o Espírito não tinha sido dado? Porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Qual é o valor disso para nós? Em primeiro lugar, Jesus Cristo foi glorificado. Quantos creem que Jesus foi glorificado? Quantos creem que ele ressuscitou e foi recebido pelo Pai? Você crê nisso? Preste atenção, isso é fundamental para você receber. Isso é fundamental para você receber. Porque ao receber o Espírito na tua vida, você tem certeza de que Jesus foi aceito, de que ele foi glorificado. Aquele momento que ele diz, quem tem sede, vem a mim e beba, ou se alguém tem sede, vem a mim e beba, ele estava fazendo um convite de algo que ele não tinha dado ainda, mas que ele iria dar, porque ele iria cumprir toda a lei. E ao morrer e ressuscitar e ser glorificado, aí o Espírito Santo viria sobre eles. E veio. Veio no Pentecostes. Quem se lembra do Pentecostes? Quem se lembra? Ih, vocês estão fraquinhos, hoje estão dormindo. Quem se lembra do Pentecostes? Vocês lembram do Pentecostes? O Espírito veio ou não veio? Veio ou não veio? Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem aqui recebeu o Espírito Santo? Quando creu? Quando você foi batizado, cheio do Espírito Santo? Eu não posso esquecer o dia que eu fui cheio do Espírito Santo. Eu já era convertido. Aí que eu falo a importância de ensinar. Preste atenção. Atos 19, quando Paulo chega em Éfeso, haviam lá 12 discípulos, diz que eram discípulos de Jesus, que não conhecia o Espírito Santo. Eles conheciam o batismo de João, você lembra? A pergunta de Paulo é assim, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E eles falam assim, oxi, nós nunca nem ouvimos falar do Espírito Santo. O que Paulo faz? Paulo, então, ensina sobre o Espírito Santo, fala sobre o Espírito Santo, impõe as mãos sobre aqueles homens, e aqueles homens começam a falar em outras línguas. Eles começam a falar em novas línguas, eles são cheios do Espírito Santo, receberam em Éfeso pela primeira vez. Mas por que não receberam antes, Franco? Porque eram ignorantes. Porque ninguém falou que eles tinham direito ao Espírito Santo. Ninguém disse para eles. Mas ninguém me... Por que eu creio no que o Espírito Santo e não recebi ainda? Tem vários motivos para você não receber. Vamos citar alguns aqui. Jesus falou o seguinte, vocês são maus, mas se o filho de vocês pedir água, vocês vão dar água para eles. Vai dar ou não vai dar? Tu vai dar veneno para o teu filho? Não. Se teu filho pedir uma comidinha, vem um escorpião aí na roupa do Grande, na roupa do Joelso, mataram o outro lá, na colmeia. Tu vai dar escorpião, cobra, serpente para o teu filho? Não. Tu vai dar um peixinho, uma tilápia gostosinha, um franguinho. Tu vai dar comidinha boa. E você é mau. Jesus falou, você é mau, mas você sabe dar boa coisa para o teu filho. Sendo mau, tu cuida bem do teu filho. Quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará o Espírito Santo a quem pedir. Qual o problema nosso na hora de pedir o Espírito Santo? Nós achamos que Deus dá o Espírito Santo para quem é bom. Mas Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo que o Pai que é bom dá o Espírito Santo para os filhos dele. Ele é bom. Ele não está dizendo que você é bom. Ele não está dizendo que você tem que ser bom. Você precisa ser bonzinho para receber o Espírito Santo. Eu estava ferrado, né? Você recebeu nunca. Jamais eu recebi o Espírito Santo na minha vida. O Espírito Santo não é dado para quem é bom. O Espírito Santo é dado por um Pai bom a quem crê. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E nós temos agora a Escritura do Velho Testamento, temos a Escritura do Novo, o próprio Jesus falando. Se vocês são maus e sabem dar boas coisas aos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Então, para, em nome de Jesus, de achar que Deus vai te dar porque você é bonzinho. Eu não sou digno, pobrezinho de mim. Ai, meu Deus, como é que Deus vai me dar o Espírito Santo? Um homem tão pecador, tão miserável. Cara, para com isso, em nome de Jesus, pô. Deus não dá porque você é bom, porque você fez boa coisa, porque você passou de ano. Pô, cara, Deus te dá porque Ele é bom. Se o teu pai que é mau te sustentou até agora, pô, tua mãe fazia comidinha para você,
Quanto mais o Pai que está no céu. Dará o Espírito Santo a quem pedir. Pede com fé, pô. Não pede com fé na tua bondade, na tua justiça, na tua piedade. Pede com fé a um Pai que é bom. E Ele tem maior alegria de te dar o Espírito Santo. Mas pede também com quem tem fome e sede. Não pede o Espírito Santo para ficar exibindo. Eu vou falar em línguas estranhas agora, meu Deus. Para de história. A língua não é nem para se exibir. É um dom, inclusive, que se não tiver intérprete, é melhor você nem falar muito, porque vai tumultuar mais do que ajudar. É um dom que você tem que edifica a si mesmo. Paulo diz que ele é o menor dom, mas é o menor dom só porque ele edifica a si mesmo. Porque Deus espera que todo dom abençoe as pessoas. E como a língua estranha só abençoa quem fala, salvo se tiver intérprete. Havendo intérprete, aí vira outra coisa. Aí vamos falar em línguas, outro interpreta, outros serão abençoados, outros serão edificados. Por isso que ele diz, não proíba o falar em línguas na igreja. Por que não proíbe? Não proíbe porque você não vai saber se tem intérprete, só vai saber se alguém falar. Alguém falar, alguém interpretou. Interpretar não é traduzir língua estranha. O cara não fala língua estranha e você balá. Aí você está dizendo isso aqui. Espera aí que eu vou falar. Mentira. Não é uma tradução. Interpretação, você interpreta um quadro. Você olha o quadro e interpreta. Você vê o quadro, interpretar é ter o sentido exato daquilo que você está vendo e ouvindo. Você tem uma captação espiritual da coisa. Então está alguém falando em línguas e não sei por que cargas d'água, você tem a impressão que está entendendo ele. Pô, parece que está falando isso. Não parece. Deus está te dizendo. É isso que eu estou falando. Você pode ousadamente dizer, irmãos, assim diz o Senhor, dá licença, vou dizer o que esse irmão está dizendo. E interpretar com naturalidade. Não precisa fazer bagunça, não precisa gritar, também isso é coisa do homem. Pular, saltar, isso tudo é emoção humana. Quem profetiza pode profetizar na maior tranquilidade da vida. Você pode até profetizar depois. Eu entendi, vou te falar depois de qual a palavra que Deus me deu. Eu lembro de um TM que a gente teve aqui, fiz aqui, que o Espírito Santo me falou assim, eu quero dar uma palavra para cada pessoa que está aqui. E eu ia para aquela rede lá e orava. E Deus já falando, fulano, é isso que eu quero falar. Beltrano, quem estava aqui naquele ano? E eu fui entregando com maior tranquilidade cada palavra. Isso, assim diz o Senhor para você. Não precisava profetizar, sapatear, pular, plantar bananeira. Não pode, em algum momento, o Espírito Santo soprar e você ficar muito emocionado. Claro que pode. Claro que o Espírito Santo pode vir na tua vida e você ficar igual bêbado, porque aconteceu isso no Pentecoste. Bom, nós não estamos bêbados, não, mas o que é bêbado? Por que Pedro falou, nós não estamos bêbados? Muito provável porque estavam fazendo coisa que para muita gente era papel de bêbado. Você conhece bêbado? Alguém que já foi bêbado? Além de mim? Além de mim, alguém mais já foi bebum? Bêbado fala assim, bêbado começa a falar demais, começa a falar, dobrar a língua, se cantar desafina. Bêbado tem a hora que ele ri, mas tem a hora que o bicho também chora. Te amo, meu irmão. Eu amo você, cara. Você tem amigo. Bêbado faz um monte de bobeira, de palhaçada, e às vezes arruma briga. Mas é bêbado. Pedro, naturalmente, estava dizendo, não tem aqui ninguém bêbado. Bêbado cai. Sabe que alguém não tropeça quando está cheio de Deus? Pode ser. Pode ser que a pessoa não tenha força para se levantar na cadeira. A gente cantou aqui da outra vez, vem com o peso da tua glória, embora a Rebequinha trocou a letra, fala, vem com o vento da tua glória, depois alguém deve ter soprado para ela. Peso. Ela que estava cantando, a Rebeca que estava cantando, não foi? Cagueto logo. E aí, vem com o peso da tua glória. Diz, vem com o peso da tua glória. Às vezes a glória de Deus vem sobre a pessoa não consegue nem se levantar mesmo. Diga, vem com o peso da tua glória. Vem com peso. Franco, eu queria muito ser batizado com o Espírito Santo, receber os dons de Deus, se é língua, se é profecia, se é interpretação, se é presidência, se é administração, seja lá o dom que Deus quer me dar, eu quero todos os dons espirituais que Deus tem para mim, para eu realizar o meu trabalho, o meu serviço. Eu quero poder ter visões do mundo espiritual. Tem gente que não quer, tem gente que tem até medo. Não, senhor, cruz incrédula. Não, tem gente que não quer, mas você pode pedir a Deus, Senhor, me usa como tu queres. Como a gente cantou aqui tantas vezes. Cadê? Pode fotografar, botar no teu Instagram,
Como a gente cantou tantas vezes. Senhor, Tu me sonda, me conhece, amém? Quebranta meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra, né? Enche-me até que em mim se ache só a Ti e usa-me. Como falei no primeiro dia, aqui no segundo, não sei, eu falei 1 hora, sei lá, sobre essa música. Em algum momento já falei 1 hora. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto e como flecha que acerta o alvo. Para quem não sabe, essa tem sido a nossa oração desde que a gente chegou aqui no sertão. Era o nosso quase hino nacional aqui, de cada reunião. E eu dizia para os irmãos, um dia Deus vai ouvir essa oração nossa. E aqui fala do poder do Espírito Santo. Não dá para ser cheio até que em mim se ache só a Ti. Se Deus não entrar mesmo. A gente precisa se esvaziar e Ele encher. Amém? Eu tenho dificuldade de falar em línguas. Às vezes a gente tem problemas do tipo vergonha. Eu lembro da Sara Shiva. Sara é muito engraçada, ela. Né? E ela fala assim, pastor Franco. Ela tem assim, acho que ela tem um pé na terrinha, não tem não? Tem. A mãe cantava nos Novos Baianos, tem sim. Aquela boca, dizia Ana Denise, você lembra quando ela estava lá em casa falando sobre quando ela foi batizada com o Espírito Santo? Que ela tinha vergonha. Ela falou, eu tinha vergonha de ser batizada com o Espírito Santo. Mas ela disse que depois, quando Deus tocou, a vida dela encheu ela. Ela disse que saía tudo pelo nariz, pelo olho. Na verdade, a pessoa tem vergonha. Vergonha de falar em línguas. Quer ver outra coisa que a pessoa tem vergonha? Vergonha de falar a língua que achar que está imitando o outro. Eu lembro de um irmão que foi batizado com o Espírito Santo e começou a falar uma língua muito estranha, meu irmão. Que língua era aquela, rapaz? Parecia um dialeto lá da África Negra. Falava um negócio assim. Eu dizia assim, meu Deus, que isso? E foi muito legal, porque quando passou aquela mover que ele chorou, que ele falou, que ele ajoelhou, que ele chorou de novo, que ele foi cheio do Espírito Santo, aí ele falou assim, eu falei, rapaz, tu falou uma língua. Ele falou, mas eu pedi, Franco. Eu falei, tu pediu? Ele fala meio assim, eu pedi. Por que tu pediu? Eu pedi que eu não queria falar uma língua qualquer, assim, para ficar imitando os irmãos, não, entendeu? Pedi para ser bem estranho mesmo, para ser assim, só eu saber que é Deus mesmo. Que tem gente que tem vergonha, pô. Quer ser cheio de Espírito Santo, mas não quer pagar mico, entendeu? Irmão, vai pagar mico. Porque se Pedro falou, é 9 horas da manhã, não tem ninguém bêbado, provavelmente tinha um monte de gente pagando mico ali, naquele momento. Ele falou, gente, o que vocês estão vendo aqui não tem ninguém bêbado, não. Está todo mundo fazendo umas coisas estranhas aí, mas aí ele fala da profecia de Joel. É o cumprimento da profecia de Joel. Que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. O que ele está dizendo? Que o espírito é sobre toda etnia, toda raça. Falei isso ontem. Homens e mulheres, porque as mulheres eram indignas, vocês lembram? As mulheres eram propriedade do pai, do marido ou de um senhor, não eram emancipadas naquele momento. Mulher não era aluna. Eu lembro de um rabino dizendo que era melhor rasgar a Torá do que ensinar uma mulher a lei de Deus. Mulher não era ensinada. Mulher era propriedade, devia constar na relação dos bens do homem. Se houvesse declaração de imposto de renda, o cara tinha que declarar quantas mulheres ele tinha. A mulher era cobiçada assim como o boi, como a casa. Não cobiça a mulher do próximo. Quem lê isso pensa logo em sexo. Não é sexo. Podia ser que o cara tivesse intenção sexual. Mas a proibição ali é de cobiçar os bens do homem. É o bem que ele tem casa, ele tem boi, ele tem mulher. Então não cobice os bens daquele homem. É isso que a lei estava dizendo. E a mulher diz comigo, vossos filhos e vossas filhas. Olha bem, ele pegou a indigna mulher e incluiu, diga, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Ele também vai dizer que vossos velhos sonharão sonhos e os vossos jovens terão visões. Outro problema também eram os jovens. Jovem, nos dias de Jesus, era nada.
Jovem não tinha sabedoria, jovem não tinha nada. Mas Jesus contava com os jovens. Jesus tinha João. João era um garoto. Alguém já fez uma conta dizendo que Jesus só pagou imposto para ele e para Pedro. Então, muito provável que o judeu é maior idade aos 30 anos. Então, muito provável que todos os discípulos de Jesus, exceto Pedro, fossem menor de 30. Então, Jesus só andava com de menor. Carioca entende bem isso, né? É de menor. Tudo de menor. Os discípulos de Jesus eram menores, jovens. O que o judeu pensava? A sabedoria está com um ancião. O que os jovens são? São nada ainda. Mas o que Jesus falou? Os vossos jovens terão visões. Deus não separou velho e jovem, nem homem, nem mulher. E dá o golpe fatal quando ele fala até sobre os meus servos e minhas servas, que é a plebe, que é a classe social mais baixa, os escravos, derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Agora você para pensar se você pode dizer assim, eu sou indigno, estou desqualificado. Como? Se a promessa do Espírito é para todos. Como que você vai estar desqualificado? E quando o Espírito vem sobre você, você passa a ter um valor incomensurável. Paulo vai dizer isso. Vaso é de barro, mas um tesouro incalculável dentro de você, que vale mais do que ouro, que vale mais do que prata. Por que a gente recomenda às moças, principalmente, a não se entregarem sexualmente a um homem que não é seu marido? Por que a gente dá essa recomendação, que nem é nossa, é da Escritura? Pedro, explicando isso, ele vai dizer, você não foi comprada com ouro, você não foi comprada com prata, nem com nada precioso. Você foi comprada com o sangue de Jesus. Logo, não se entregue a qualquer homem. Não faça do teu corpo um lugar de prostituição. Isso vale para o homem? Vale. Mas principalmente para a mulher, que na sua carência, qualquer carinha bonitinha, nem precisa ser muito bonitinho, às vezes é feio para caramba, mas qualquer cantada. Né? Eu tinha um colega no mundo que dizia assim, Franco, não tem mulher difícil, tem mulher mal cantada. Colega do quartel dizia isso. Tem mulher mal cantada. E, rapaz, ele por um tempo ele me convenceu, porque ele levava tudo que é mulher no bico. Eu ficava impressionado, e o bicho era feio. Então, ele era feio, e até Sara Shiva também tem um papo assim, lembra? Quer dizer assim, que o maior perigo na igreja não é homem bonito, porque o homem bonito está acostumado com as mulheres. O problema é o feio, que feio sabe cavar pênalti. Feio é fogo. Ela diz assim, feio é que é o problema. Porque o homem feio, ele aborda, ele canta, ele sabe assediar, ele desenvolveu por causa da falta dele, entendeu? Então ele desenvolveu outras técnicas. Ela falou, esse é o mais perigoso, Franco. É o mais perigoso mesmo. Eu concordo com ela. Eu concordo porque eu lembro dos meus amigos feinhos. Os mais feinhos eram que levavam mais mulher no bico. Levar porque ele entrava na carência dela. E às vezes ele dizia assim, está vendo aquela garota? Estou vendo. Ele às vezes apostava, cara. Falou, vou sair com ela. Apostava. Eu não acreditava. O cara ia lá e pim, big, pá, e pum, e bum, e levava. Falei, cara, como é que esse bicho feio leva tudo, cara? Leva, porque ele sabia, ele tinha um lelelê lá, tinha a cantada fatal dele, mais uma pombagira do lado, o que ele tinha, ele levava. Ele tinha umas vantagens. Levava. Um Zé Pilinta, sei lá o que ele tinha. Ele agarrava e levava. Impressionante. Ele levava, cara. Não tinha parada errada com ele. Ele levava. E por um tempo eu pensei, realmente, não tem mulher difícil. Tudo é mal cantado. Até conhecer Jesus. Quando Jesus entrou, aí eu vi uma outra estirpe de mulher. Eu vi mulheres que sabiam o seu valor. Eu vi mulher que sabia que ela tinha sido comprada por um alto preço. E eu vi mulher que sabia que ela era propriedade exclusiva de Jesus. E eu vi mulher que sabia que ela era um receptáculo, um vaso de honra, porque Deus depositou o Espírito Santo dentro dela. Aí eu falei, com esses aí, meus colegas teriam quebrado a cara, porque eles vão ter que ser evangelizados. Eu acho que o José Pilinta nem queria muito papo, nem queria esse tipo de mulher perto dele, porque se falasse, ia levar o evangelho na cabeça, ia ser evangelizado ele, porque é um tipo diferente, é um tipo que enxerga seu valor, que sabe seu valor. Por isso que eu pedi Fonseca para cantar.
Hoje é um dia da gente batizar. Não sei se a água está pronta para a gente batizar. Está pronta? Eu convidei 2 irmãos, vou convidar 2 irmãos. Já convidei. Fabiano, você é um. E pensei em Cabral ser outro. 2 caras assim, bem representantes da terra, assim, entendeu? Bem representantes da terra, que vão poder descer com a Regina ali. E eu vou fazer uma outra coisa antes de liberar vocês para batizarem Regina. E daí a gente cantar essa canção. Rita, desculpa. De repente tem uma Regina aí no meio da galera. Tem Rita. Antes de vocês batizarem Rita, eu queria fazer uma outra colocação para você. O que eu vou falar aqui, eu tenho o testemunho do Espírito Santo e tenho o testemunho também de algumas pessoas que já me conhecem há muitos anos. É o seguinte: em vários momentos da minha carreira cristã, ao batizar pessoas, eu sempre criei que podia parar ali no meio e dizer assim: se alguém aqui está me ouvindo e quiser se batizar, a água está aqui. Nada te impede se você crer de todo o coração. Nada te impede. E eu vi pessoas assim tomar decisões imediatas, na hora. Eu vejo isso na Bíblia. Ninguém fazia cursinho para se batizar, ninguém esperava para se batizar. A pessoa na Bíblia que demorou mais tempo para se batizar foi Paulo, porque estava cego e só. Mas depois, quando Ananias foi visitar Paulo, que era Saulo de Tarso, ele se batizou imediatamente. Embora o batismo, para alguns, é na infância, os calvinistas e luteranos mataram os anabatistas por causa disso, porque eles criam que era tudo criança. E os anabatistas criam que tinham que ser batizado adulto. Crê como nós. Nós somos meio anabatistas nesse sentido. Porque a gente crê que a pessoa tem que se arrepender, crer e ser batizado, como Jesus falou. Aquele que crê e for batizado será salvo. Eu não fiz isso com meu filho quando ele era criança, porque ele era criança. Jesus falou que dos tais é o meu reino. Jesus falou que as criancinhas são o reino de Deus. Douglas falou que ele queria ter morrido quando criança, para ir direto para o reino, porque sofreu tanto. Inclusive, se você tem pena de você, se você é daquele que gosta de chamar atenção, bate um papo com o Douglas, aí, que de repente ele vai te ajudar a sair dessa autopiedade e autocomiseração que você cultiva. Porque ele estava falando: eu queria ter morrido quando criança, de tanto que eu sofri. Eu queria ter morrido, não queria ter vivido as coisas que eu vivi. O sofrimento era muito doente, muito enfermo e tal. Foi um milagre a vida do Douglas estar aqui, é um milagre verdadeiro. Mas o grande milagre também não foi só ele estar vivo, é ele ter encontrado Jesus, ter encontrado ele, né? Ele ter entrado, feito ele uma nova criatura, ter tirado ele desses complexos todos que ele cultivou na vida. Tal. Mas, assim, eu lembro de gente, vou te citar aqui um camarada chamado Durval da Silva Capela, está vivo, é um amigão, foi funcionário público a vida inteira, trabalhou na Ministério Público, Defensoria Pública, tem parente também, ele não, teu parente não, teu amigo, ele. Foi o primeiro discipulador, junto com meu filho Daniel. Durval discipulou você, é verdade. Durval discipulava os adolescentes, discipulou meu filho, discipulou aquela turminha, né? Aquela turminha. Durval, ele veio assistir o batismo de alguns parentes dele que tinham se convertido, que a gente jogou uma rede, pegou uma parentela inteira. E ele foi lá e estava doidão. Chegou lá doidão. Já viu alguém doidão ouvir a mensagem, crer? E Durval entrou na água, foi batizado, para nunca mais deixar de ser cristão. Ele entrou, imediatamente todas as cadeias que o prendiam foram quebradas. No único dia. Ele decidiu, na hora que estava lá. Por que eu estou falando isso? Porque a gente sempre abre essa porta, tá, amado? A gente sempre diz: se alguém aqui quiser se batizar, tem água aqui, a única coisa que te impede é a tua incredulidade. Nada te impede se você crer. Outra coisa que eu quero dizer para você: não peça só água, peça o principal, o presente maior, o dom de Deus. Pede o Espírito Santo a Deus. Creia que Deus pode te dar porque Ele é bom. Creia. Se você não provou do Espírito Santo ainda na tua vida, está na hora de você fazer isso.
Eu lembro de uma viagem de Cabral, Cabral está aqui, veio aqui com a turminha lá de São Paulo, que nos abençoou tanto aqui. Eu estava até falando com os irmãos, toda vez que vem alguém de algum lugar, sempre serve, abençoa. Naquela ocasião não foi diferente. Fizeram um monte de coisa aqui na casa, acho que vocês também foram na escola, não sei se foi daquela vez. Foi daquela vez? Aquela escola? Foi, né, aquela escola de cima, da Vanusa. A escola da Vanusa, que a gente foi lá fazer uma obra lá. E junto com você tinham alguns irmãos. Eu não me lembro se eram 3 ou 4, 2 ou 3. Eram 3. O Oscar que estava trabalhando no ferro, né? E junto com ele o Emerson. Emerson que é parente também, né? É irmão. Irmão de Edson. Parente de Adriano Nori. Cunhado de Nori. E a gente acho que estava ali naquela coluna ali, a gente estava conversando, trocando ideia. E ele falando da felicidade dele ter viajado, chegado até aqui. E eu falei com ele assim, é uma bênção, vou dizer por que você está feliz. Porque você viaja o dia inteiro falando de Jesus, ouvindo de Jesus e cantando sobre Jesus. Porque a hora eles estavam conversando, a hora eles estavam ouvindo louvor, a hora eles estavam ouvindo pregação. Como é que o cara chega aqui? Cheio do Espírito Santo. Aí quando eu falei cheio do Espírito Santo, aí ele falou assim, poxa, mas aí tem uma coisa que eu peço a Deus. Eu falei, o que tu pede? Para ser batizado com o Espírito Santo. Eu falei, oxente. Então tem que ser agora. Pensou que a gente estava ali mesmo ali. Chamei os irmãos para impor as mãos sobre ele. E o Senhor encheu a vida do Emerson. Esse dia eu conversava com ele, ele lembrava disso. Ele ficou um link entre nós por causa disso. Porque ele lembra exatamente que ele veio aqui com um propósito, mas não sabia que ao chegar aqui, pisar nessa terra, que Deus iria responder uma oração que ele já fazia há algum tempo. Eu falei, filho, nada te impede se você crer. Deus te dá porque Ele é bom. Não tem impedimento. Você não tem que fazer nenhuma promessa, subir a escada de joelho, acender vela, nada. Você só precisa pedir ao Pai. Jesus falou assim, pede ao Pai. Quando você está com fome, você não fica fazendo um monte de coisa para o teu pai te dar comida, tua mãe te dar comida. Lembra? Maninha. Às vezes nem falava maninha, manhã já queria te dar comida sem você pedir. E quando é bebê, ainda é melhor ainda que bebê nem fala nada, bebê só chora. Já dá comidinha para o bebê. Então, a hora é essa. Perde o Espírito Santo. E valoriza o Espírito Santo. Porque Jesus pagou um alto preço para que o Espírito Santo viesse a nós. Amém? Ele pagou um alto preço. Ele morreu, ressuscitou, foi glorificado para que o Espírito de Deus nos fosse dado. Ele pagou caro por isso. Mas não é porque ele pagou caro que ele quer que você pague alguma coisa agora. Ele só quer que você creia que ele pagou caro. Amém?